Beleza? Então a gente está começando aqui a nossa 8ª aula, né? Para quem iniciou aqui o encontro de bases biológicas, a gente já então, está fazendo 2 meses da disciplina, né? Para aquelas alunas que começaram um pouco mais tarde, a gente está aí agora fazendo aproximadamente 1 mês, né? Então todo mundo no mesmo barco, na verdade. Aqui a gente começou um pouco antes, mas a gente conseguiu revisar um pouco o conteúdo para aquelas pessoas que chegaram depois, né? Antes da gente começar a nossa aula, o professor vai passar algumas informações. Então, a primeira informação é que na próxima semana, como a gente vai estar no feriado, sexta-feira santa, né? A gente não vai ter aula na nossa próxima sexta-feira. Então, vai ser um dia que não tem nem aula presencial e nem atividades para serem realizadas. É uma folga da nossa disciplina, tá? Isso não só na sexta-feira, mas também na quinta-feira. Até então não tinha uma dúvida se a quinta-feira realmente ia ser recesso ou não, já foi oficializado. Então, a quinta-feira também é recesso, tá? O professor de quinta-feira talvez fale para vocês, mas já estamos sabendo que é um dia aí de feriado, de recesso, né? Bom, outra informação importante para a gente começar aqui é que a gente, há uma semana atrás, começou aquela nossa atividade, o fórum, né? O professor colocou uma pergunta relacionada a qual que é a importância de a gente ter uma qualidade no desenvolvimento de produtos, né? Um produto que vai ser utilizado contra o envelhecimento. Será que eu posso criar o produto de um dia para o outro e mandar lá para a prateleira para ser vendido, para ser usado? Será que eu tenho algum tipo de controle que ser feito antes, né? E eu pedi um pouquinho a opinião de vocês, né? Eu fiquei satisfeito com algumas respostas, foram respostas, assim, bem sofisticadas, né? Teve gente que foi pesquisar um pouquinho para tentar enriquecer a resposta, isso é legal, né? Para aquelas pessoas que não participaram ainda, o prazo ele está se esgotando, certo? Então eu peço que quem ainda não fez atividade, vá lá correr fazer atividade. Ela foi postada na 8ª semana, na 7ª semana passada, né? Então, você tem lá no canto inferior do AVA dessa semana, você tem um linkzinho do fórum. Eu peço que você clique lá para você responder a pergunta do professor, né? Como se trata de um fórum, você também pode responder e comentar nas respostas das outras pessoas. É um fórum, quer dizer, é um debate. Não apenas responder, mas você também pode, quer dizer, não apenas responder a minha pergunta, né? Você também pode responder outras perguntas, tá? Beleza, então. Bom, dados os recados, então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre um ponto que a gente estava tratando na nossa aula passada. A gente até o momento estava falando um pouquinho das estruturas da célula, né? Então, as 3 estruturas básicas de uma célula são a parte mais externa, que é a membrana plasmática, o professor comentou sobre isso nas últimas aulas, né? A gente falou da parte intermediária, que é o interior de uma célula, que é o citoplasma, certo? O citoplasma é um lugar muito rico em água, e ele apresenta as estruturas que funcionam como órgãos, as organelas, né? E, finalmente, a gente falou do núcleo. O núcleo, ele apresenta uma substância muito importante, que é o tal do material genético, né? O professor comentou um pouco sobre o material genético, mas hoje a gente tem uma aula dedicada a ele. A gente tem um pouquinho o que é o material genético, né, e como ele funciona. Essa aula de hoje é importante porque, a partir do nosso próximo encontro, a gente já vai começar a falar de regiões do corpo. A gente já sai um pouquinho dessa visão menor, que é a célula, a gente já começa a falar de pele, a gente já começa a falar dos outros órgãos, né? Então, a partir do nosso próximo encontro, a gente começa a tratar de um assunto um pouco mais novo, né? Então, um assunto um pouco mais diferente. A gente precisa, então, entender aqui a célula nos aspectos finais, tá? Então, o professor agora vai colocar os slides para serem apresentados e, caso alguém tenha algum comentário, né, por favor, fale para o professor. Deixa eu só localizar os slides aqui. Professor, Oi, diga. eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Eu fiquei muito curiosa quando um dos professores, não lembro qual, tocou no assunto de doenças autoimunes, que é o sistema imunológico ele é afetado pelas células saudáveis, né? É o sistema Isso, imunológico afetado, que as células saudáveis, elas se destroem, né? A isso. ruim destrói a boa, é isso, né? É uma coisa assim, isso mesmo. Então, mas por que que isso acontece? Uma O que... boa pergunta que você fez, né? É o seguinte, a gente tem no nosso corpo
vários tipos de órgãos e células. Existe um grupo de células que cuida da defesa do nosso corpo. É tipo a patrulha do nosso corpo, né? Então, quando entra um vírus, quando entra uma bactéria, você tem que atacar essas bactérias, né? Então, entra o Covid, por exemplo, o coronavírus no teu corpo. O corpo não é um refém do vírus, ele vai ter células que vão tentar, pelo menos, lutar contra ele. São as células da imunidade, né? O que é autoimune? Por algum motivo, o teu corpo, ele está sendo atacado pelas tuas células, né? Muitas coisas podem fazer isso. Então, por exemplo, às vezes a gente tem doenças que o estresse acabam prejudicando um pouco o funcionamento dessas células. As células da imunidade podem se voltar um pouco contra elas, né? Então, alguns exemplos de doenças autoimunes é o vitiligo, né? O que é o vitiligo? O vitiligo, as pessoas começam a ficar com manchas mais claras na pele, né? Então, você tem, por exemplo, uma pessoa que, por algum motivo, então ela teve o estresse crônico, ou ela teve depressão, ou ela tem genética para isso, o DNA dela tem predisposição para isso, e as células vão começar a atacar o corante, não, a proteína que a gente tem dentro das células, né? A nossa pele, ela tem essa cor, ou clara ou escura, graças à presença da melanina, que é um pigmento dentro da célula, né? Por algum motivo, as nossas células de defesa estão começando a combater algo que pertence ao corpo, tipo, por exemplo, a melanina, né? Então vai começar a atacar o pigmento, a tinta na nossa pele, e aí começam a aparecer essas manchas. Um outro exemplo de doença autoimune que você está perguntando é algo que a gente chama de alopecia. Talvez algum de vocês já tenha ouvido falar. O nome da doença é alopecia areata. O que é isso? É quando a pessoa, por algum motivo, as células de defesa começam a atacar a proteína do cabelo. A pessoa perde o cabelo e ela fica, às vezes, com áreas grandes, né? De carecas, né? Inclusive pode até perder todo o cabelo, né? O que é isso? Isso é célula da defesa do corpo que deveria estar reagindo contra agressões, né? Então vírus, bactérias, por algum motivo começaram a reconhecer as proteínas do cabelo como inimigos. E aí eles vão começar a atacar as proteínas do cabelo, né? Então, só estou citando 2 casos de muitas doenças, né? Doenças autoimunes, elas estão ficando nos últimos anos muito comuns comparadas ao passado, né? Então, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que o hábito hoje das crianças de não brincar muito na natureza, viver numa bolha, né? Então a criança não tem contato muito com a natureza, come muito produto industrializado, a criança tem mais alergia. Todo mundo já deve ter ouvido falar desse papo, né? Isso não é boato, isso é verdade. A incidência de alergias cresceu nos últimos anos, né? Por que o professor está falando isso? Tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Alergias são causadas quando o sistema imune funciona de uma forma que não deveria funcionar, né? Doença autoimune também. Então, esse nosso hábito moderno de vida, então a gente só come industrializado, a gente tem muito contato com poluição, a gente tem contato com estresse em altos níveis, tudo isso aumenta esses índices de doenças, né? Débora, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. É que assim, eu fico pensando por que que isso acontece com qualquer pessoa e não tem cura, isso que é mais triste, né? É complicado, né? Então, tem tratamento, mas não tem muito cura, como você falou. Então, a gente pode usar substâncias, medicamentos para aliviar um pouco os sintomas, né? Mas realmente, não tem cura. Você falou assim, pode atacar, pode acontecer em qualquer pessoa, né? Ó, a aula de hoje já vai fazer a gente entender um pouco mais isso. Tem pessoas que têm mais chances do que outras. Por quê? Existem genes, quer dizer, existem pessoas que têm DNA com predisposição para isso. Tem pessoas, por exemplo, eu tenho parentes da minha família, por exemplo, que têm predisposição a ter doença autoimune, né? Talvez na minha família ou eu tenha mais chance do que o meu vizinho, talvez, do que o meu colega de trabalho. É curioso isso, né? Mas é isso. Genética não quer dizer que você só por ter gene é certo que você vai ter a doença, mas você tem uma predisposição ali a mais do que os outros. Tá? É bem interessante esse assunto, é bem complexo, na verdade, né? Quando a gente fala de saúde, a gente está aprendendo muito ainda como funciona o corpo. Tá? Interessante isso. Tem mais alguém que tem alguma dúvida? Um comentário? Vanessa perguntou, professora, a desidrose é o que do sistema nervoso? Desidrose, ela não é tão relacionada ao sistema nervoso, né?
o professor ele não conhece muito a doença para explicar para você, né, como ela funciona. Eu posso me comprometer a pesquisar um pouquinho, para daí a gente vir conversar na próxima aula, né? O professor entende alguns sinais, mas eu não entendo como ela se origina, né? Então, eu não sei se é do sistema nervoso ou não, né? A gente pode fazer o seguinte, o professor vai tentar se lembrar para que a gente possa conversar lá no nosso próximo encontro daí, né? É legal a gente tirar dúvidas sobre isso, tá? Mas o que as alunas estão fazendo aqui é isso que a gente gosta, né? Quer dizer, essa disciplina aqui serve para a gente ter um pouquinho de saúde, né? Então, é importante vocês, sempre que tiverem dúvidas, perguntarem, né? Isso acaba contribuindo um pouco para o andamento da nossa aula, tá? Bom, alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo por enquanto? Então, beleza. O professor está tentando colocar aqui os slides dele. Deixa eu tentar só... Não estou conseguindo muito bem. Vamos ver se eu consigo agora. Agora sim. Vou colocar aqui os slides para compartilhar, né? Bom, vocês estão vendo agora nos slides, acredito, né? A gente hoje vai falar um pouco sobre o material genético. Foi o assunto que a gente conversou ali na parte final da nossa aula, e hoje a gente vai tentar entender ele um pouco melhor, né? O que a gente tem nesse primeiro slide aqui? A gente tem aquele brinquedo que é o senhor cara de batata, né? Que é aquele brinquedinho que a gente tinha, era muito comum antigamente. Você tem um bonequinho, né? Que é de batata, formato de uma batata, né? E você pode ver que ele tem vários acessórios ali. Então, todo dia eu posso brincar com esse boneco de um jeito, né? Eu posso trocar as orelhas dele, o chapéu, colocar um bigode, tirar o bigode, nariz, enfim. Posso todo dia montar um novo personagem, né? É engraçado que a gente está falando sempre do mesmo boneco, mas você percebe que, falando do mesmo boneco, ele pode mudar a sua aparência, né? Quando a gente tenta relacionar isso aqui a material genético, a gente pode imaginar a nossa espécie como esse boneco. Todos nós aqui somos seres humanos. Você já deve ter ouvido falar do nome oficial da nossa espécie, que é o Homo sapiens, né? Então, o Homo sapiens, todos nós somos desse mesmo grupo. Todos nós temos 2 olhos, um nariz, cabelo, né, pele, mas, se você parar para pensar, todo mundo tem uma aparência diferente. Então, aqui tem pessoas com cor de cabelo diferente, altura, cor de pele, formato dos olhos, do nariz, da boca, enfim. Você percebe que todo mundo é ser humano, mas nós temos diferenças em cada detalhe, né? Isso é algo muito relevante. Você já deve ter percebido, todo mundo, aliás, desde que o ser humano ele vive na antiguidade, os povos antigos, que a gente tinha semelhança com pessoas que tinham o mesmo sangue, o mesmo parentesco, né? E ao mesmo tempo a gente era diferente de pessoas sem um laço de parentesco. Então, por exemplo, eu, por ser filho daquela mãe, eu tenho muita similaridade com ela. Então, eu posso ter, por exemplo, desde o formato do rosto até, né, meu cabelo, meus olhos. Mesma coisa funciona para os meus irmãos. A gente divide um parentesco, que é o pai e a mãe, né? O que é isso? A gente percebia que o laço de sangue, ele tem relação com as nossas características. A gente divide características em comum. Antigamente, a gente não sabia muito por que isso acontecia. Hoje a gente sabe que é o quê? Material genético. É aquela substância química que existe dentro do núcleo das células e que é compartilhado, né, quando o nosso pai e a nossa mãe, eles dão origem a um novo ser. Toda vez que há um ato sexual, células do homem e células da mulher se fundem para formar um novo ser, né? Essas células que foram usadas para formar um novo ser, o espermatozoide do homem e o óvulo da mulher, eles acabam compartilhando um pouco do material genético deles. A gente une um pouquinho do material genético do pai com o material genético da mãe e dá origem ao quê? Ao nosso material genético, né? Aí vem essa similaridade que a gente tem com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os avós, com os primos. Por quê? A gente está falando de material genético que vai sendo compartilhado, né? Hoje, para a gente ter aqui nessa sexta-feira à noite uma conversa sobre doença autoimune, né, sobre qualquer tipo de doença,
a gente precisou entender muito o nosso material genético, né? Para a gente ter um pouquinho quem nós somos, tá? Na aula de hoje a gente vai tentar explicar um pouco como que funciona, como que o material genético influencia as nossas vidas, tá? A gente mostrou já essa imagem na aula passada. Aqui a gente tem uma célula bacteriana e a gente fez um furo nessa célula. O que aconteceu no momento que a gente fez um furo? Todo esse fio que está sendo mostrado aqui na imagem, nada mais é do que o material genético que vazou da célula bacteriana. Nossas células têm uma quantidade tão grande de material genético que ele precisa ser guardado bem apertadinho dentro do núcleo das células, né? Você percebe que isso aqui parece um fio de pesca, né? Parece que eu tenho um novelo de lã todo bagunçado. Esses fios de lãs grandes que a gente tem aqui, eles carregam informações muito importantes. Como a gente falou na nossa aula passada, né? Cada pedacinho, cada região do meu material genético, ele, portanto, é responsável por decodificar uma característica que eu tenho no meu corpo. Cada vez mais que a gente estuda o organismo, cada vez mais que a gente estuda o DNA, a gente percebe que existem genes que são responsáveis por muitas coisas, que a gente nem imagina, né? Desde aparência até comportamento. Então, a gente teve um debate muito válido sobre depressão na nossa aula passada, né? A gente compartilhou aqui, trocou informações, histórias, e isso é importante porque o material genético ele tem influência em determinar o teu comportamento, né? Ele tem, inclusive, chance de determinar a tua personalidade. Se você parar para pensar, a gente não é só diferente aqui em termos de cor dos olhos, cor do cabelo, altura, né? A gente também tem diferenças em personalidade. Então, aqui na nossa turma aqui, nós temos quantas pessoas? Deixa eu ver. A gente tem 21 pessoas aqui, né? Ora, se a gente tem diferença de personalidade, tem pessoas que são mais extrovertidas, outros são mais tímidos. Talvez a gente tenha pessoas aqui que são um pouco mais agressivas, pessoas que não toleram muito brincadeira, né? Pessoas que, na maior parte das vezes, são um pouco mal-humoradas, um pouco mais tristes. Ninguém é único, ninguém é idêntico aqui, todo mundo é único, né? Por que a gente é único? Porque não é só questão de aparência, é questão de personalidade também. Se você faz essa mistureba aí de características, você tem algo que foi influenciado pelo código genético. Então veja a importância que a gente tem nessa aula de hoje, né? E a gente vai ver que não é só esse lado científico aqui para a gente entender o corpo humano que importa o estudo do DNA. Isso aqui pode influenciar até a economia, tá? Nesse slide aqui, ó, a gente tem a foto de dois cientistas que contribuíram para a gente desvendar um pouquinho o que era o material genético. Talvez você já tenha ouvido falar neles, né? Eles são os cientistas chamados de Watson e Crick. São dois cientistas que, lá no século passado, século XX, desvendaram como era a aparência do material genético. E a gente vê a foto do material genético aqui, ó. A gente pode chamar o DNA, o material genético, de dupla hélice. Na verdade, quando a gente fala material genético, a gente sabe que existem duas substâncias diferentes. Existe o que a gente chama de DNA e existe o que a gente chama de RNA. É possível que muitas de vocês já tenham ouvido falar desse nome, né? A gente vai hoje conversar um pouquinho sobre as duas moléculas, né? Primeiro, a gente vê a molécula mais importante, que é o DNA. O DNA ele é uma sigla. Ele é uma sigla de um nome bem complexo, né? Ele se chama ácido desoxirribonucleico. Olha o tamanho do nome, né? Ácido desoxirribonucleico, vulgo DNA. Né? A aparência do material genético é essa fita em dupla hélice, ou seja, são duas fitas em que uma está enrolada na outra. Você percebe que aqui, nessa imagem, a gente tem alguns nomes aqui de substâncias químicas, né? Bom, o professor estava falando lá nos primeiros dias de aula que quando a gente se alimenta, a gente adquire, na verdade, substâncias químicas da alimentação. Os nutrientes nada mais são do que o quê? Substâncias químicas que a gente adquire do alimento para compor o nosso corpo. Né? Existem alguns nomes aqui que são muito importantes, né? Então eu tenho aqui, ó, timina, guanina, citosina, adenina, são substâncias químicas que a gente adquire chamadas de nucleotídeos, que eles são derivados do nosso metabolismo. Né? O que importa para mim desse DNA? Bom, essa aqui é uma fita enorme, né?
e ela fica enrolada dentro do meu núcleo. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Lá na semana passada, a gente falou um pouquinho da importância do DNA. A gente falou que o DNA ele é a espécie de biblioteca da nossa célula. Por quê? Toda vez que a célula precisa produzir uma substância nova, ela vai ler as instruções para criá-la. Né? Ela vai ler aqui no DNA como criar uma proteína especial. Vamos supor, por exemplo, que você esteja precisando produzir a proteína do seu cabelo. Todo momento você está tendo que renovar alguma coisa do teu corpo. Teu corpo não é uma coisa parada, certo? Teu corpo, ele é uma fábrica que todo segundo uma substância química está sendo produzida. Né? Nesse segundo, você está produzindo muitas substâncias novas. Bom, você só consegue produzir essas substâncias graças a instruções que você tem no DNA. Né? Você quer pesquisar uma informação, o que você faz? Pega o celular, você dá um Google, né? Ou você abre um livro para procurar informação. Se a célula precisa checar alguma coisa, ela vai acessar o código do material genético. As informações que estão aqui no DNA. É o que a gente está mostrando. Tá? Fora o material genético, o DNA, que é a substância que fica dentro do nosso núcleo, nós também temos a molécula que a gente chama de RNA. O RNA se chama de ácido ribonucleico. Né? O RNA ele é uma molécula mais simples. Diferente do DNA, que é uma fita dupla, o RNA é uma fita simples. Tá? Ele também é composto por aquela substância que a gente acabou de falar, né? Citosina, guanina, adenina. Qual que é o papel do RNA, professor? Você falou que o material genético, o DNA, ele carrega o código genético, as informações, uma biblioteca, né? O RNA, ele é o responsável por codificar, por traduzir as informações que estão ali no material genético, né? Você precisa de uma molécula que leve a informação que está no núcleo para o chão da fábrica da célula, que é o citoplasma. A gente vem falando nas últimas aulas que as substâncias químicas da célula, elas são produzidas aonde? Nas organelas, nas diferentes regiões do citoplasma. A gente citou várias organelas aqui, né? Mitocôndria, retículo, todos aqueles nomes que o professor falou para vocês, eles utilizam o RNA para que eles possam produzir as coisas. A gente depois vai ver um pouco melhor isso. Para a gente entender bem como funciona isso, ó, a gente tem aqui um pouquinho da aparência do DNA. Tá? A gente pode ver aqui, ó, desde o passo 1 até o passo 3, como que funciona. Aqui a gente tem uma visão microscópica. A gente tem aqui como ela é na sua mais ínfima estrutura. Né? Você tem aqui o material genético. O material genético, ele é essa fita dupla, né? E você percebe que o material genético, ele é um material muito grande. Ele é uma fita gigante. Como que pode, professor, uma fita tão grande quanto o material genético caber dentro do núcleo da célula? Você falou que a célula é uma coisa tão pequenininha. Você falou que o núcleo, ele é o carocinho da célula, quer dizer, ele é muito pequenininho comparado ao tamanho da célula. Como é que pode uma fita de material genético, que é gigantesca, caber dentro de uma bolinha, uma sementinha da célula que é o núcleo? Existe um segredo para isso. Né? Vocês podem observar aqui na nossa imagem que essa fita dupla do DNA, ela está enrolada nessas bolinhas lilazes aqui que eu tenho. O que são essas bolinhas? São proteínas, né? Essas bolinhas, elas vão funcionar como uma espécie de carretel. Quando você quer guardar, por exemplo, lã na tua casa, como que você compra a lã? Um fio de lã. Ou um fio de barbante, por exemplo, um pedaço de barbante. Você não vai comprar lá na loja um pedaço de lã aberto. Não. Geralmente você vai comprar um novelo de lã. Quer dizer, a lã, ela foi toda enrolada num carretel ou ela foi enrolada nela mesma. Né? Você tem um bolão de lã que às vezes pode ter o quê? Às vezes pode ter 200 metros de lã ali, certo? Quer dizer, é um pedaço gigante que a gente reduziu o tamanho porque a gente enrolou. O material genético, ele cabe dentro da nossa célula também através dessa forma. Quando a gente enrola o material genético nessas proteínas lilazes aqui, chamadas de histonas, né? A gente está tendo duas importâncias aqui. Primeiro, a gente está enrolando para caber dentro do núcleo, né? Porque a gente viu que o núcleo é muito pequenininho. E segundo, quando a gente enrola
um material genético dessa forma, a gente está protegendo ele contra danos, contra agressões químicas que podem acontecer com ele. Tá? Eu acho que vocês já podem ter ouvido falar dessa palavra cromossomo. Talvez não sei, né? O que significa isso, professor? Quando a gente pega nosso material genético e a gente enrola ele tantas vezes a ponto dele ficar todo apertado, todo embaralhado, a gente chama essa estrutura aqui, pedaço de material genético, de cromossomo. Né? Cromossomo é a forma como o material genético é guardado dentro da nossa célula. Muitas pessoas, quando tem aula de biologia lá na escola, elas lembram, elas têm acesso a essas palavras, a esses termos, né? Mas isso acaba confundindo um pouco na cabeça das pessoas, porque são muitas palavras e às vezes dá a impressão que são coisas diferentes, né? Mas qual que é a comparação que a gente pode fazer? Bom, se eu estou falando que o material genético é um fio, se eu estou falando que o material genético é um pedaço de lã, a gente sabe que a lã ela é guardada na forma de um novelo de lã, certo? Então, o cromossomo é a forma de você guardar o material genético empacotado, você guardar ele enrolado. Né? Todas as espécies que existem na natureza têm uma quantidade de material genético que é diferente um dos outros. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar disso em outro momento, mas, por exemplo, o ser humano tem dentro das suas células 46 cromossomos. Ou seja, dentro do nosso núcleo, a gente tem 46 novelos de DNA. Quando você vai, por exemplo, não sei se alguém aqui gosta de costurar, né? Mas quando a gente vai numa loja de costura, você tem lá nas prateleiras um monte de novelo de pedaço de lã, né? Nosso núcleo é isso. O núcleo da célula do ser humano, ele é uma prateleira em que você tem 46 pedaços de lã. Cada pedacinho tem enrolado, formando um novelo, né? Eu estou falando que o ser humano tem 46 pedaços cromossomos, né? Mas cada espécie animal tem um número diferente. Por exemplo, a gente tem o cachorro. O cachorro, ele tem menos cromossomos do que o ser humano, menos novelos de lã nos núcleos das suas células, né? O passarinho canário, ele tem 15 cromossomos, né? Então, veja que cada espécie animal e também vegetal tem uma quantidade de material genético diferente, né? Existem algumas doenças que a gente chama de doenças cromossômicas, né? Quando as pessoas, aquelas síndromes, por exemplo, a síndrome de Down, por exemplo, né? Ou outras síndromes, como síndrome de Turner, são doenças em que a pessoa, ela manifesta características externas, né? Você consegue ver, por exemplo, algumas características físicas que mostram que a pessoa tem alguma alteração genética, né? Isso é uma alteração cromossômica. Às vezes a pessoa pode, ao invés de ter 46 cromossomos, ela tem um pouco menos, ou ela tem um pouco mais, né? Tudo variando esse número padrão que a gente costuma ter, que é o número 46. Tá? Você não precisa decorar isso. Isso é só uma curiosidade. Isso mostra pra gente que a quantidade de material genético ela pode variar de espécie para espécie. Tá? Eu queria saber se até o momento alguém tem alguma dúvida, alguém tem algum comentário, né? Não precisa necessariamente ter relação com a nossa aula. Você pode perguntar o que você quiser. Tudo de boas por enquanto? Então, beleza. Vou continuar então. Tá? A gente estava então falando do tal do material genético, né? E aqui o professor lembra um pouco a relação que o nosso DNA tem com algumas características, né? O professor estava falando até agora, por exemplo, que o material genético ele pode determinar nossas características, né? Mas não é só a aparência que a gente tem relação. A gente também pode ter, por exemplo, o material genético influenciando um pouquinho de predisposição a doenças, algo que a gente estava falando no começo da aula, né? Veja, por exemplo, aqui essa fita de material genético. A gente está representando a fita dessa forma, né? Bom, a gente pode ver que o nosso material genético, ele tem regiões dele que podem, por exemplo, determinar a gente ter predisposição a surdez. A gente pode ter genes que predispõem a gente a nanismo, ou seja, os anões, por exemplo, né? A gente tem, por exemplo, genes que podem predispor você a ter distrofia muscular,
né? Aqui, distrofia diatrófica, você pode ver no raio-x que a pessoa tem alterações ósseas, né? Então, os ossos que compõem a mão, eles são um pouco tortos, né? Quando a gente fala predisposição, como o professor já falou, não quer dizer que é certeza que você vai ter, né? Todos nós aqui, possivelmente, temos genes, temos regiões do nosso material genético que podem predispor a gente ter câncer, por exemplo. Não é só porque a gente tem, por exemplo, genes de predisposição a câncer pulmonar que é certo, que é garantido que você vai ter isso. Não, não é assim que funciona, né? Mas é uma forma da gente entender um pouquinho os limites que o material genético pode resultar para a gente. Tá? Nesse próximo slide, o professor mostra aqui algo que a gente conversou, né? Eu falei que dentro do núcleo da nossa célula, a gente tem DNA. Mas o DNA, ele é enrolado através de novelos de lã. A gente pega proteínas e a gente enrola o DNA para quê? Para ele ficar ali direitinho concentrado. O professor Bruno falou, por exemplo, que os seres humanos, eles costumam ter 46 cromossomos, né? Você pode ver aqui nessa imagem que esses 46 cromossomos, eles na verdade foram agrupados em pares. Por que eu estou agrupando em pares, professor? A gente tem então 46 pedaços de material genético, ou eu posso falar que a gente tem 23 pares. Por que você está falando em par, professor? Lembra no comecinho da aula que a gente falou que metade do nosso material genético vem do nosso pai e metade vem da nossa mãe? É isso que a gente quis dizer quando a gente fala que a gente tem 23 pares. 23 cromossomos vêm do pai, 23 cromossomos vêm da mãe. Você nada mais é do que uma mistura, uma fusão das informações que vêm do seu pai e que vêm da sua mãe, né? Por exemplo, a sua mãe talvez seja loira e o seu pai não. Talvez você tenha herdado a cor do cabelo da sua mãe, talvez não. Tudo vai depender da forma como o material genético do pai e da mãe conversaram quando formaram a sua célula. É curioso isso, né? Muitas vezes você tem um avô que tem olhos azuis, mas a sua mãe nem o seu pai tem olhos azuis, né? O seu avô tem olhos azuis e você também tem olhos azuis. Veja, a característica pulou uma geração, não é verdade? O que a gente quer dizer com isso, pulou uma geração? A gente quer dizer, na verdade, que a combinação de material genético fez a tua mãe não ter olhos azuis, mas a informação para olhos azuis está dentro dela. Tanto é que ela, mesmo não usando, ela compartilhou isso com você e você tem olhos azuis. Então, veja como é curioso isso, né? Essa transmissão de informações. Isso é uma coisa muito bonita de a gente entender como a célula funciona. Né? Aqui a gente mostra, por exemplo, outra coisa também. A gente tem um animal, saindo um pouquinho do ser humano, né? A gente tem aqui uma pomba, né? Algo que a gente costuma ver, por exemplo, nas praças públicas, né? Rui Barbosa, por exemplo, cheio de pomba, né? A gente tem aqui um animal que tem muitas características, né? Então, você, por exemplo, tem formato do teu nariz, da sua boca, cor dos olhos, cor do cabelo, né? Mas esse bichinho aí também tem as suas características, né? Eu tenho, por exemplo, formato das asas, o alcance delas, né? A coloração. Para ela ter esse pescoço aqui vermelho, pescoço esverdeado, ela precisa ter genes que predispõem a isso. Então, é curioso isso, né? A gente tem aqui material genético, esses dois pedaços aqui, essas duas estruturas, que vão conversar e vão produzir algo que o corpo vai manifestar. Isso é bastante curioso, né? Mas daí, vem de novo, é aquela informação que o professor falou no começo da aula. Só porque eu tenho uma característica lá no DNA, é certo que eu vou expressar essa característica? Não, não é certo. Você pode ver, por exemplo, o caso dos gêmeos. Né? Os gêmeos, irmãos gêmeos, por exemplo, irmãs gêmeas, né? Elas, sem dúvida, são parecidas. Quando a gente fala que dois irmãos são gêmeos, a gente está falando que o material genético deles é idêntico. Eles têm o mesmo DNA. Mas, professor, por que então a gente consegue ver pequenas diferenças nos gêmeos? Né? Então, todo mundo aqui conhece, já viu os gêmeos, né? E você pode perceber que você consegue reconhecer características de um, características do outro. Eles não são 100% idênticos.
né? Você percebe que alguns deles, por exemplo, podem ter algumas características que mudam um pouquinho em relação ao outro. Por que isso, professor? O material genético deles não é idêntico? É. Por que então que eles têm pequenas diferenças entre eles? Porque a gente falou já no começo da aula, né? Que a manifestação do ambiente, os teus hábitos de vida, o que acontece com você no teu dia a dia, eles também influenciam a tua aparência final, né? Não é só ali você ter a instrução genética para você produzir algo. Se você tem, por exemplo, duas pessoas que têm o mesmo material genético, mas eles têm alimentações diferentes. Um gêmeo come um tipo de coisa, o outro come outro. Um gêmeo pratica atividade física, o outro não. Um gêmeo tem um hábito mais saudável do que o outro. Com o passar do tempo, né, essas características elas vão se somando. E elas vão o quê? Causando diferenças na aparência das pessoas. Interessante isso. Né? Bom, o professor usou essa imagem aqui na nossa semana passada, né, mostrando para a gente um pouquinho aqui do potencial do nosso material genético. Né? A gente tem uma grande biblioteca, cada livro aqui dessa biblioteca é um gene, então cada livro é responsável pela instrução de uma determinada característica. Assim como toda biblioteca, nós temos livros que hoje a gente nem sabe exatamente como a gente usa. Né? Existem muitas regiões do nosso material genético que a gente ainda desconhece. A gente ainda precisa entender como eles funcionam. Mas é muito interessante ter uma visão como essa do nosso DNA. Né? Bom, como que funciona essa coisa, professor? Você está falando até agora que o material genético é responsável pelas nossas características, né? Mas como que isso funciona na prática? Né? Bom, o professor falou que a gente tem dois tipos de material genético. Né? E aqui a gente mostra um pouquinho como eles funcionam. Tá? Primeiro, você tem informação no material genético. Bom, a característica não vai aparecer espontaneamente. A gente precisa acessar a informação do material genético para conseguir produzir algo. Né? Vamos supor que a gente precisa produzir a proteína do nosso cabelo. Né? Então, aqui está, do lado direito, a proteína do cabelo. Né? Para isso, você vai precisar de uma molécula, que é o RNA, que ele nada mais é do que um tradutor. Essa molécula, ela vai lá no núcleo, achar o RNA, e ela vai copiar as informações. Eu vou acessar a região do meu DNA, existe uma região certinha que é responsável pela produção da proteína do cabelo. Eu vou copiar isso como se fosse uma folha de papel e eu vou levar lá para o citoplasma. Lembra que o citoplasma é a região em que a gente tem as organelas. Né? Talvez você não lembra, mas a gente falou que os ribossomos são as organelas que produzem proteínas dentro da nossa célula. Né? Então, olha que interessante. A gente tem informação do DNA e a gente leva ela para uma organela que é responsável pela produção da proteína. Tá? A gente aqui está só generalizando, é um pouco mais complexo do que isso, mas a gente está falando assim realmente aquilo que importa para a nossa aula. Tá? Esse slide aqui foi algo que a gente já disse, por exemplo, no último encontro. Né? A gente tem o caso aqui do BEM-TV. Assim como você, o BEM-TV está a todo momento produzindo substâncias químicas. Né? Então, o BEM-TV, no caso, ele precisa consertar o bico dele. Ele precisa o quê? Todo momento manutenir, dar conta do bico. Tem proteína no bico dele. Né? Então, como que vai acontecer isso? Na célula do BEM-TV, ele tem núcleos que têm material genético. Existe uma região desse material genético é gigante, mas uma região específica dele ali apresenta uma região que é o gene produtor da queratina. Essa região aqui vai ser uma região que vai ser traduzida por essa molécula de RNA. Ele vai copiar as informações que tem aqui como se fosse uma mensagem, como se fosse um telegrama. Né? E ele vai fazer o quê? Ele vai ser levado para o citoplasma da célula para ser produzida a proteína que o BEM-TV utiliza. Né? Essa coisa de informação que a gente fala, né? Uma molécula copia informação da outra, isso parece meio confuso, né? Mas não é. Na prática, é o que o nosso celular faz. Quando você manda uma mensagem, por exemplo, você digita uma mensagem, você percebe que o WhatsApp ele tem a criptografia. Né? O WhatsApp ele guarda as mensagens que você digita
mas ele faz uma criptografia, ou seja, ele embaralha os dados para proteger a informação. Não tem um hacker, por exemplo, que vai lá e pega a tua informação. O que a gente está querendo dizer com isso aqui? O que isso tem a ver com a nossa aula? A gente tem moléculas que vão copiar os dados para que eles possam usar isso num momento posterior. Essa criptografia que a gente tem, ela é realizada pelo RNA a partir do DNA. Tá? Bom, a gente está falando desse papo de material genético e a gente já consegue ver que isso é bastante complexo. Né? Se a gente vai entender um pouquinho o alcance que a gente tem ao estudar o material genético, a gente chega até mesmo a justificar porque existe o curso de estética. Né? A gente entender um pouquinho como funciona o corpo humano, como a gente já falou aqui na aula, é fundamental. Mas isso passa por estudar o material genético. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem algumas fotos que mostram o impacto que o material genético teve, ou o estudo dele teve na nossa sociedade. Né? Primeiro, eu coloquei aqui alimentos. Né? O professor já citou que os alimentos, a carne animal, os vegetais que a gente tem hoje na nossa mesa, então, milho, frutas, verduras, todos eles foram melhorados com o passar dos anos. Né? O milho, o trigo da antiguidade, de 2.000 anos atrás, ele não era um milho, um trigo que produzia tanto alimento, tanta proteína. Né? Hoje, a gente só consegue alimentar 8 milhões de bocas, bilhões, né? Existem no planeta 8 bilhões de pessoas. A gente só consegue alimentar 8 bilhões de bocas porque a gente consegue produzir alimentos que foram melhorados geneticamente. A gente transformou o material genético dessas plantas. O senhor está falando de plantas, né? Mas na verdade de animais também. As ovelhas, os bois que a gente tem hoje, eles também tiveram seu material genético melhorado, né? Então a gente foi selecionando animais de acordo com o nosso interesse e a gente hoje tem animais que produzem mais carne, mais lã, mais leite. O que é isso? Melhoramento genético. O mesmo pode ser falado aqui dos próximos quadrinhos, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui o uso de material genético para a produção de medicamentos, né? Vocês já talvez tenham ouvido hoje uma notícia na televisão que o Butantan, o nosso instituto de diagnóstico, de ciência, lá em São Paulo, ele inaugurou, a gente vai conseguir fazer a nossa própria vacina, a Butanvac. Né? O que é isso? Até o final de 2021, espera-se que o Brasil consiga produzir a sua própria vacina. A gente não precisa ficar comprando vacina dos outros lugares. Olha que notícia boa. Né? Como que a gente consegue fazer isso, professor? Bom, a gente consegue estudar o material genético do vírus, entender como ele funciona, para conseguir se aproveitar disso. Tentar, por exemplo, ver qual proteína ele é capaz de produzir, qual proteína ele produz e a gente consegue se defender contra ela. Né? É basicamente isso. Né? A gente também tem impactos muito importantes no ambiente, na medicina e, como o professor já falou, agricultura. Né? Veja como isso é fundamental. E nesse slide final da aula de hoje, que eu gostaria de conversar com vocês, aqui a gente tem um pouquinho uma imagem, uma figura que mostra os benefícios da nossa biotecnologia na agricultura brasileira. Né? Então, poxa, a gente sabe que o Brasil ele é um dos países que mais fornece alimento para o mundo. O Brasil ele tem um nome também, né? Ele é um celeiro humano, um celeiro gigante. Né? O que é isso? A gente produz soja, planta e carne, né? Proteínas animais em uma quantidade vasta, abundante. A gente só conseguiu fazer isso conhecendo o material genético a fundo, para que a gente aqui, ó, conseguisse melhorar, por exemplo, em 63, começar a melhorar as nossas plantações. Em 2013, a gente conseguiu melhorar o que, por exemplo, um indivíduo hoje produz, o que 20 no passado tinham que trabalhar para produzir, né? Então a gente tem plantas mais eficientes, a gente tem animais que produzem mais comida. Então tudo isso são grandes avanços, né? É claro que para a gente aqui da área da saúde não importa muito entender, né, o fato do material genético produzir mais comida. É interessante a gente entender que tipos de doença a gente pode evitar no futuro. Né? A gente até conversou, foi dúvida de uma das alunas na aula passada, o caso, por exemplo, de celebridades que fazem acompanhamento genético. Né? Eles tentam descobrir quais genes eles têm para tentar pesquisar predisposições a doenças no futuro.
né? São coisas muito interessantes que a gente tem para entender como funciona o corpo. E a gente só consegue produzir medicamentos e cosméticos modernos para a gente influenciar a nossa beleza, a nossa saúde, conhecendo um pouco o material genético. É dessa forma que a gente trabalha hoje, né? Os grandes grupos de pesquisa que produzem maquiagens, cosméticos, produtos realmente que utilizam biotecnologia, né? Eles precisam estudar a fundo como funciona o DNA relacionado à saúde, à beleza, à qualidade de vida. Então, tudo isso é importante, né? Não é só pegar um produto e testar na pele da pessoa. Não. A gente realmente tem que descobrir a interação que o produto tem com o nosso DNA. Então, veja, pessoal, como a aula de hoje, ela mostra o potencial que a gente tem ali, né, de algo que existe dentro das nossas células influenciar em toda a nossa vida. Né? Como o professor falou hoje muitos termos técnicos, muita coisa que pode ser um pouco confuso, eu não vou mais falar nada teórico na aula de hoje. Na aula de hoje eu queria deixar mais para isso. Tá? O que eu queria saber é se vocês têm alguma pergunta, pode ser de qualquer coisa. Né? Aproveita esse momento final para a gente poder conversar um pouco. Professor, Oi. não sei se tem muito a ver, assim, só uma curiosidade mesmo. Assim, uma pessoa que pega uma doença, por exemplo, uma meningite, né? E a meningite ela causa sequelas, né? Isso tem a ver com uma predisposição genética, ela ficar com uma sequela? Tem alguma coisa a ver? Boa pergunta, Daniel. É assim, para quem não sabe, a meningite é uma doença infecciosa, né? Ou seja, tem um micróbio por trás disso, certo? Tem pessoas que podem ter mais sequelas do que outras, não é verdade? Isso, se eu falar para você que a genética não tem a ver, eu poderia estar mentindo, porque hoje a gente sabe que tem pessoas que têm genes que resistem mais a doenças, né? Acontece que as sequelas geralmente acontecem pelo contato do micróbio com o nosso corpo. Se você, por exemplo, consegue combater o micróbio rápido, a ponto dele ser derrotado, talvez não fique tanta sequela, né? Mas como a gente está falando de uma bactéria ou de um vírus que ataca o sistema nervoso, é comum uma pessoa ter sequelas da meningite, infelizmente, né? O sistema nervoso ele é muito sensível, né? Nesse caso, eu vou responder para você assim, não é tanto por genética, é mais mesmo pelo contato do vírus com o sistema nervoso, ok? Ok, obrigada. Legal, essa é uma pergunta importante, né, pessoal? Quando a gente fala de doença, por exemplo, ó, todo mundo está vendo agora na pandemia, né? O tal do coronavírus. A gente nem conhecia direito esse bicho, há um ano atrás só a gente está conhecendo. A gente percebe que esse vírus ele pode deixar sequelas nas pessoas, né? Então, desde sequelas leves, tem pessoa falando que, por exemplo, já não sente mais cheiro, não sente mais odor, por exemplo, até manifestações graves, né? Pessoas, por exemplo, que perderam capacidade pulmonar. As pessoas estão com uma capacidade de respiração muito baixa. Então, veja como a sequela, micróbios podem causar sequelas. É por isso que é tão importante a gente se cuidar. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? Que tem relação ou não com a aula? Fique à vontade. Tudo tranquilo até o momento? Então, beleza. Então, algumas informações finais aí para a gente concluir a aula de hoje. Né? Primeiro, agora que eu acabei de ver um comentário aqui da Kathleen, né? Meu olfato não voltou 100%, tive queda de cabelo também. Você teve coronavírus há muito tempo? Faz 3 meses, eu acho, professor. Foi em novembro. 3 meses. Ah, certo. Bom, você se restabeleceu, mas você teve esses sinais ainda, né? Certo. Pelo que eles falam, é provável que o sinal volte. É provável que você volte a sentir, né? Uhum. Você está entendendo um pouco aí dessa doença, né? Mas é curioso como a gente tem essas sequelas, né? É bem estranho. E eu perdi um pouco depois, assim, dos outros sintomas que eu tive. Foi, na verdade, uma semana depois. Não foi, tipo, o primeiro sintoma, igual tem muita gente que teve, né? Sim. Foi um pouco depois. Interessante. Tem pessoas, por exemplo, que um dos primeiros sintomas é parar de sentir sabor dos alimentos. Olha que coisa estranha isso, né? Antes mesmo de acometer o pulmão da pessoa, a pessoa para de sentir gosto da comida. Olha que coisa estranha. E isso é uma sequela, né? Tomara que seja sequela que passe rápido. Né? Interessante.
Beleza. Tá? Olha, instruções finais então, pessoal. Primeiro, não se esqueçam de fazer a questão de frequência. Toda semana a gente tem aquela questão de presença para você não levar falta, né? Peço para quem não responder a pergunta do fórum, responda, né? O professor vai depois dar a notinha, né? Na próxima sexta-feira, nós não teremos nosso encontro. A gente está em recesso, será sexta-feira santa, né? A gente só vai ter aula agora daqui a 2 semanas, tudo bem? Então, semana que vem, você não precisa nem entrar no AVA, não precisa responder questão, nada. É folga mesmo, né? Aí a gente se vê, então, daqui a 2 semanas, ok? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu desejo um ótimo final de semana para vocês. Se cuidem, cuidado, a pandemia ainda continua forte, né? E a gente se vê, então, lá daqui a 2 semanas. Beleza, Obrigada, professor. professor. Obrigada. Boa noite. Obrigada também. Boa noite, professor. Obrigada. Obrigado, até mais. Boa noite. Boa noite, professor. Bom Tchau, final de professor. semana. Boa noite, Boa noite. obrigado.